Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 15 de setembro. A polícia de São Paulo procura os assassinos de um homem que ganhou 47 milhões de reais na Mega Sena. O TSE mostra como vai ser o uso da biometria no teste de integridade das urnas. Secretaria Nacional do Consumidor determina que a empresa Bassar, fabricante de petiscos investigados, recolha produtos das lojas. E ainda, pela primeira vez, uma câmera flagrou uma onça parda no Parque Anhanguera, em São Paulo. Agora no Brasil TV. A polícia de São Paulo investiga a morte de um ganhador de 47 milhões de reais na Mega Sena. O crime foi em Hortolândia, no interior do estado. Na coletiva de imprensa realizada aqui na delegacia de Hortolândia, os delegados responsáveis pela investigação disseram que o principal motivo do crime foi o fato da vítima ter ganhado 47 milhões de reais em um prêmio da Mega Sena há 2 anos, em setembro de 2020. Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, saiu para caminhar na terça-feira de manhã e desapareceu. Ele foi encontrado 24 horas depois, com ferimentos graves, às margens da rodovia dos Bandeirantes, na altura do quilômetro 104. Foi resgatado com vida, mas infelizmente morreu no hospital. Durante o desaparecimento dele, os suspeitos tentaram fazer uma transferência bancária no valor de 3 milhões de reais. Não conseguiram por conta do alto valor, mas conseguiram sim realizar um saque no valor de 2 mil reais e uma transferência via Pix no valor de 18.600 reais. A Polícia Civil ainda não conseguiu prender nenhum suspeito e segue nessa investigação sem ainda divulgar muitas novidades. Heitor Moreira, para o Brasil TV. Uma operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Polícia Civil do Maranhão, prendeu pessoas ligadas às organizações criminosas no estado. Essa ação aconteceu até ontem, durante um mês, e o balanço foi divulgado hoje. Olá, Lilian. Aqui no Maranhão, 22 pessoas, integrantes de organizações criminosas, foram presas entre os dias 15 de agosto e 14 de setembro. A ação faz parte da segunda edição da Operação Cangalha, coordenada pelo Ministério Público e Segurança Pública do Estado de São Paulo, em parceria com a Polícia Civil do Maranhão. A Superintendência Estadual de Investigações Criminais do Estado cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de São Luís, Timon, Caxias, Parnarama, Cururupu, Imperatriz e Bacabal. Durante a operação, a polícia apreendeu 204 quilos de maconha, avaliados em 900 mil reais, 3 veículos de luxo e uma carga roubada com valor estimado em quase R$1 milhão. A Operação Cangalha, que visa neutralizar a ação de organizações criminosas em todo o país, foi deflagrada nos 9 estados da região Nordeste. Lilian. E ainda no Maranhão, uma ação da Polícia Federal tenta desarticular um grupo criminoso suspeito de fraudes licitatórias e irregularidades em contratos públicos de ações de combate à pandemia da Covid-19. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Presidente Dutra e Colinas, no Maranhão, e em Teresina, no Piauí. A Polícia Federal tenta desarticular uma quadrilha que estaria desviando verbas federais destinadas ao combate da pandemia no município de Presidente Dutra. Segundo a PF, uma empresa sozinha tinha 31 contratos com a prefeitura e era responsável por metade de todos os recursos destinados pelo governo federal para combater o coronavírus na cidade. A PF diz ainda que, ao analisar os contratos, encontrou fortes indícios de manipulação de preços e falsificação de assinaturas. Essas e outras empresas contratadas pela prefeitura seriam fantasmas e estariam sendo usadas para desviar dinheiro público. Só com esse contrato foram comprados mais de 2 milhões de reais em insumos, medicamentos e equipamentos de proteção individual para médicos e enfermeiros da cidade. Os investigados poderão responder por crimes como fraude à licitação, peculato, sonegação fiscal, lavagem de capitais e formação de quadrilha, com penas que podem chegar a 34 anos de prisão. Eduardo Bueno, para o Brasil TV. A Polícia Civil prendeu uma quadrilha que roubava cabos nas cidades de São Gonçalo e Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Segundo as investigações, uma empresa de fachada servia para despistar os crimes que eram praticados nas ruas. Os bandidos usavam uniformes e até carros adesivados para enganar os moradores.
No uniforme, a logomarca e o site de uma suposta empresa. O carro é adesivado, como se também pertencesse à empresa. Só que, segundo a Polícia Civil, as pessoas fazem parte de um grupo que se uniu para praticar crimes. As investigações apontam que a quadrilha é responsável por roubos de cabos de telefonia em São Gonçalo e em Itaboraí, e que, para despistar, os criminosos usavam os uniformes e o veículo adesivado no momento em que subiam em postes para furtar a fiação. A empresa de prestação de serviço de internet, realmente, formalmente, ela existe. Entretanto, materialmente, ela não desenvolve, nunca desenvolveu essa atividade fim, ou seja, de prestação de serviço de internet. Ela é utilizada, na verdade, para mascarar a atuação do grupo quando da subtração desses cabos de telefonia. Em um galpão em Itaboraí, na região metropolitana, a polícia encontrou cabos roubados, cilindros, forno e outros equipamentos. Tudo isso era usado para separar o cobre do plástico. Do local, a polícia prendeu em flagrante Lívia Maria Fernandes, Carlos José Aurélio dos Santos, Jeremias da Silva Rosa e João Augusto Nunes Silva. A Polícia Civil calcula que a quadrilha conseguia vender pelo menos 500 quilos de cobre por mês, um prejuízo para a empresa de telefonia e principalmente para o consumidor, que acabava ficando sem o serviço. Eles foram presos em flagrante pelos crimes de furto qualificado e também pelo crime de associação criminosa. As penas somadas aí podem chegar a quase 10 anos de prisão. Segundo a Polícia Civil do Rio, um dos presos admitiu o crime na delegacia e os outros decidiram falar apenas em juízo. Nós pedimos um posicionamento da empresa Lopes Network, mas ainda não tivemos resposta. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou hoje o projeto piloto para o uso da biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas, realizado há 2 décadas. O teste vai ser feito no dia das eleições. Pela primeira vez, vai contar com a participação de eleitores voluntários. O projeto foi apresentado hoje no Tribunal Superior Eleitoral pelo presidente, ministro Alexandre de Moraes e outros ministros da Corte. O TSE mostrou como o teste vai funcionar na prática no dia da eleição. Logo depois que votarem, eleitores vão ser convidados aleatoriamente por um funcionário da Justiça Eleitoral para participar do projeto, que será feito em local próximo à sessão eleitoral. No teste de integridade, o eleitor vai se identificar e usar a biometria para abrir o sistema da urna. Termina aí a participação do eleitor no teste. O uso da biometria vai ser feito em 18 estados e no Distrito Federal em 56 das 641 urnas separadas para o teste. O acesso ao sistema da urna pela digital do eleitor foi uma sugestão do Ministério da Defesa, acolhida por unanimidade pelos ministros do TSE. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, reforçou que a participação do eleitor não interfere no sigilo do voto. O eleitor vota normalmente. Aquele eleitor que quiser participar assina o termo e ele libera a urna com a sua biometria. Acabou a participação do eleitor. O eleitor vota uma vez validamente na sua sessão eleitoral. O restante é um teste e ele libera a biometria. Ele libera a urna com a biometria. Por que não é o eleitor que participa do teste e preenche a urna? Por óbvio, porque isso poderia acarretar a quebra do sigilo do voto do eleitor. O eleitor poderia, eventualmente, repetir no teste o voto que ele deu. E isso está tudo filmado. Nós não podemos quebrar o sigilo do voto do eleitor. O teste de integridade é feito desde 2002. A novidade este ano é a participação do eleitor usando a biometria para acionar o sistema da urna. Depois dessa etapa, segue o protocolo habitual. Por ele, são escolhidas aleatoriamente 641 urnas para o processo de verificação. Cédulas preenchidas previamente por funcionários da Justiça Eleitoral são digitadas pelos servidores nas urnas. Depois são emitidos os boletins de urna para que se possa checar se os votos digitados conferem com os que constam nos boletins. Segundo o TSE, até hoje, nenhuma divergência foi encontrada durante os testes. Essas urnas não são levadas para as sessões eleitorais. Os registros não são contabilizados pelo TSE. Tudo é filmado e acompanhado por empresas de auditoria externa
partidos e pela Comissão de Transparência. O teste de integridade será transmitido pela internet para que qualquer pessoa interessada possa acompanhar. São 20 anos já da realização do teste de integridade, que é exatamente o que vocês viram aqui ao lado. A partir da liberação da biometria, o teste de integridade é absolutamente idêntico ao que vem sendo realizado desde 2002. A Justiça Eleitoral é aberta a inovações, a sugestões, mantendo o que vem dando certo, mantendo o que vem garantindo a total lisura das eleições. A Secretaria Nacional do Consumidor determinou que a empresa Bassar faça o recolhimento imediato dos petiscos suspeitos de contaminação por etileno glicol. Os produtos são suspeitos de contaminar cães. O Wagner Tolendato esteve em algumas lojas em Belo Horizonte que vendem alimentos para animais na manhã de hoje. Estive em algumas lojas que vendem esses produtos para pets, inclusive fiz imagem dos corredores onde ficam esses produtos e conversando com comerciantes e até mesmo vendedores, contaram que a venda desse tipo de produto, petisco, ficou bastante prejudicado depois que esse caso aí ganhou ampla repercussão. Contaram também que alguns tutores chegam nas lojas perguntando se os produtos que estão à venda são da marca Bassar ou não. Outros tutores já preferiram parar de comprar esse tipo de petisco para evitar possíveis problemas. Situação bem complicada, né? A gente lembra que no início dessa investigação, a Bassar disse que ia fazer um recall e aí pediu para que todos os clientes que tivessem esses produtos em casa devolvessem de forma voluntária. Só que ontem a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, achou isso tudo muito arriscado. Então determinou para que a empresa Bassar faça esse recolhimento, esse recall, e se a empresa não seguir todas essas recomendações, pode sofrer aí sanções administrativas e até multa. Por isso que a gente aproveita aqui para lembrar quais são esses produtos que estão sendo recolhidos. No caso, são 3: Dental Care, Everday e Pet Snack Cuidado Oral. Todos são de fabricação da Bassar. Até o momento, pessoal, 10 mortes de 18 internações estão sendo investigadas pela Polícia Civil e também pela Secretaria de Agropecuária, Pecuária, Agropecuária e Abastecimento. A gente lembra que eles encontraram irregularidades nessa substância que é o propileno glicol, que não é uma substância tóxica e nem oferece risco para a saúde, só que esse propileno glicol, que teria sido usado na fabricação desses produtos, foi encontrado uma irregularidade. Ele teria sido encontrado uma substância que chama etileno glicol, e essa sim é uma substância tóxica à saúde. Ontem, o Ministério da Agricultura perguntou novamente à empresa de onde seria a origem desses produtos. A gente lembra que a Tecnoclean, que tem uma sede em Contagem, disse que comprou esse propileno glicol da AD, e a AD disse que somente repassa esse produto. Não informou o nome dessa empresa, mas já foi divulgado o nome para a empresa, para a Secretaria de Agropecuária, e por enquanto o nome dessa empresa que forneceu o propileno glicol está sendo mantido em sigilo pela Secretaria de Agropecuária. E a seguir, as queimadas se alastram no Distrito Federal e assustam os moradores. A gente volta já. Brasil TV de volta falando da seca no Planalto Central. Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu ontem mais de 80 ocorrências de incêndios florestais. Em um deles, no Parkway, o fogo só foi extinto hoje, no começo da manhã. As chamas chegaram a ameaçar residências. Mais um dia que amanhece cinza. Mistura de névoa seca com fumaça. Hoje cedo, ainda tinha fogo no Parkway. E olha que as chamas começaram por volta de 1h30 da tarde de ontem. Pelas contas dos bombeiros, o incêndio atingiu 110 quilômetros quadrados de área aqui no Parkway. Os moradores contaram que o fogo começou na quadra 26, mas com o vento acabou se espalhando até a quadra 29. O vento hoje deu baile na gente. Quando a gente achava que tinha apagado o fogo de um lado, o vento levava o incêndio para o outro lado. Eu fiquei com medo de chegar lá dentro de casa. E chegou. Nesse lote, na quadra 28,
2 construções foram atingidas. Nessa aqui funcionava uma serralheria. Ainda tinha fumaça hoje de manhã. Nessa outra chácara, até um carro foi queimado. A dona da casa está viajando. O fogo veio lá de cima, um vento muito forte, um mato muito alto. De madrugada, ninguém dormiu direito. 4h30 da manhã, aqui na 28. O seu Gentil mora na quadra 27. Ele mora há 18 anos aqui e contou que já pediu a ajuda da administração do Parkway para a preparação de aceiros. Que é para preservar um pouco mais a integridade das casas. Agora, olha essa história. Moradores da cidade de Moeda, em Minas Gerais, capturaram um felino dentro de um galinheiro. Ele estava atacando as galinhas. O bicho conseguiu fugir e os donos da casa achavam que era uma onça. Mas aí veio o IBAMA e disse, não, é outro animal. Quem explica tudo pra gente é a Cláudia Mourão. Pois é, já ouvi que era leopardo, que era jaguatirica, que era gato do mato, mas o IBAMA fechou em jaguatirica sim. O representante do IBAMA conversou comigo e ele disse que é um animal de pequeno a médio porte, que pode pesar aí até 15 quilos e que é uma espécie ameaçada de extinção aqui no nosso estado. E aí, gente, nas imagens que os moradores mandaram pra gente, essas imagens mostram que o animal estava ferido e ele estava lá preso no galinheiro, porque os moradores disseram que essa jaguatirica estava rondando a região, comeu várias galinhas e aí eles conseguiram capturar. Colocaram no galinheiro, mas ninguém apareceu. Eles chamaram o IBAMA, ninguém apareceu. O animal acabou fugindo. Nós conversamos com o IBAMA sobre isso. O IBAMA disse que até separou uma equipe com um veterinário para ir lá capturar o animal, mas hoje ficou sabendo que realmente ele já não estava mais lá em Moeda. Agora, pessoal, por que nós estamos aqui? Nós estamos no Parque Municipal da Serra do Curral, aqui a nossa linda Serra do Curral, porque logo aqui atrás está Nova Lima. E não tem muito tempo, em junho, em maio, a gente já está mostrando aqui nos nossos telejornais que vários registros foram feitos aí da onça. Era de onça parda aqui na nossa região, na região metropolitana. Tinha até uma jaguatirica que foi encontrada em Ibirité. Registro de moradores, claro, mas todo mundo muito preocupado, porque afinal de contas, uma onça, inclusive eu fui lá no condomínio, no Vila da Serra, uma onça apareceu de madrugada tranquilamente passando pela rua. Então todo mundo fica muito preocupado com isso. Nós entramos em contato com o IBAMA, com o Corpo de Bombeiros para entender o que fazer nessa situação. Gente, nunca fazer o que aconteceu em Moeda, não tentar capturar, porque é um animal selvagem. Então, se ele se sentir ameaçado, aí sim ele pode atacar. Mas tem uma boa notícia, a gente não faz parte do cardápio deles, não. Eles não gostam de seres humanos, eles têm medo da gente, a gente medo deles. Então, o que fazer? Encontrou numa trilha? Tente manter a calma, saia de fininho para procurar ajuda. Qual ajuda? Corpo de Bombeiros, IBAMA e IEF. E tem outro registro de onça, viu? É um registro raro, inclusive. A onça parda foi gravada no Parque Anhanguera, dentro da cidade de São Paulo. Há 20 anos, biólogos e veterinários trabalham na região e foi a primeira vez que eles conseguiram gravar imagens do animal. A onça parda aparece por 5 segundos andando sobre uma linha de trem desativada. A imagem foi feita por uma câmera da Divisão da Fauna Silvestre da Prefeitura de São Paulo. A diretora da divisão conta que o parque faz parte do território da onça e que provavelmente o animal estava procurando alimento. É muito legal a gente encontrar um bicho desse ainda na cidade de São Paulo, né? Mostra que a gente tem áreas verdes que suportam essa espécie ainda circulando pela cidade e que as pessoas não precisam ficar assustadas em saber que existe um animal desse circulando no município. Ela circula, sempre circulou e sempre vai circular por essas áreas verdes, né? Numa votação popular, a onça parda, ou sussuarana, foi eleita em 2010 o animal silvestre símbolo da cidade de São Paulo. Maior felino registrado na capital paulista, segundo maior do Brasil. Vista do alto, a cidade de São Paulo é uma grande mancha cinza de asfalto e concreto. Mas nos extremos da Zona Sul e da Zona Norte, há grandes áreas verdes. Tem o Parque da Cantareira, por exemplo, e o Parque Anhanguera, onde a onça foi gravada. Os pesquisadores já sabiam da presença de onças na região. Desde 2019, registram pegadas delas. Os biólogos da Divisão da Fauna Silvestre de São Paulo instalaram 3 câmeras, como essa aqui, no dia 8 de setembro. A ideia é catalogar as espécies que existem nesse ambiente.
Eles imaginavam que ia demorar um pouco para captar alguma coisa, mas em menos de 24 horas fizeram esse registro raro de uma onça parda em plena cidade de São Paulo. Outras 12 câmeras iguais com sensores de movimento serão instaladas nos próximos dias. Apesar de estar entre as maiores cidades do mundo, São Paulo abriga mais de 1.000 espécies de animais silvestres. E entre elas, esses animais grandes, né? As onças, as antas, gato do mato, cachorro do mato, os macacos. Preservar esses animais é um desafio. A população de macacos bugios, por exemplo, foi devastada por causa da febre amarela. Os veterinários agora estão vacinando os animais sobreviventes e pretendem devolvê-los à mata do parque. Todo esse trabalho para que os animais silvestres voltem a ocupar o espaço que sempre foi deles. Então a gente tem que coexistir, tem que respeitar cada um no seu espaço, quando vê, tira foto e deixa o bicho quieto e viver a vida dele. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h55 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.